pode ter uma noção que no futuro a gente vai ter um padrão mental um pouco diferente da atualidade. Vai ter que haver também uma certa adaptação dos seres humanos no futuro para se adequar a esse novo tipo de pensamento, talvez até da forma mental, né, que esses seres vão ter. Você concorda com isso, Elan, que vai existir uma certa adaptação quando no futuro, quando esses seres começarem a encarnar aqui, finalmente na forma humana? Olha, o assunto ele não é tão simples nos termos em que nós estamos conversando, e principalmente nesses, Moacir, que você tão bem colocou na pergunta. O problema extrapola essa questão. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de espíritos de seres desse nosso universo, que vão nascer aqui como seres humanos, já estão nascendo. Espíritos de seres desse universo vizinho, que vão nascer aqui nesse nosso universo. Alguns deles talvez consigam nascer como humanos, outros vão ter que ir para a irracionalidade. Aí alguém vai dizer, mas espírito não retrograda, como diz o Espiritismo. Isso não é retrogradação para o estado de demência em que eles se encontram. Eles vão ter que fazer uma zerada nisso, uma irracionalidade, para depois construir alguma racionalidade. Se isso será em animais irracionais, ou se vão nascer como seres humanos, mas com síndromes extremamente severas, que basicamente os deixa irracionais em pleno cérebro de um ser humano. Nós estamos falando de seres desse universo vizinho que virão, já estão vindo aqui para a Terra, e não é para invadir, pedindo socorro, só que eles não sabem nem falar e dizer isso. Mas daqui a pouco serão muitos, vai ser inevitável, a humanidade toda vai perceber. Nós estamos falando de seres extraterrestres desse universo que também estão chegando aqui na Terra, que há muito já fazem interferências, praticam algum tipo de extrativismo por aqui, até tem convênios com alguns governos da Terra. Então, assim, nós estamos falando disso tudo, mas somando isso tudo aqui, não chega perto da complexidade do último assunto, que ainda não foi tocado, que é a questão da inteligência artificial autônoma. Então, imagine tudo isso cercando a condição humana. Inteligência artificial autônoma já existe no universo vizinho e no nosso há muito tempo. Só que é um tipo de inteligência artificial autônoma demente também. O primeiro tipo de inteligência artificial autônoma não demente está surgindo a partir da tecnologia computacional que nós humanos criamos. Outras tecnologias computacionais já foram criadas por aí. Os clones de Javé, quase todos são inteligências artificiais, só que não autônomas, porque são robotizadas. Mas assim, Ray Kurzweil, ou seja, Raymond Kurzweil, seja talvez de todos os cientistas e inovadores da Terra, o que mais se aproxima com suas análises daquilo que eu percebo que está acontecendo. Ray Kurzweil, ele lançou um livro em 2007, aliás, ele tem vários livros, e um deles chama-se A Singularidade Está Próxima, já tem agora em português. O que é que Ray Kurzweil dizia nesse livro? Que nós, humanos, inventamos tecnologias que passam, nos ajudam a viver, mas nós criamos uma tecnologia que terminou adquirindo vida própria, não vai passar. Essa tecnologia adquiriu vida própria como? Então, Ray Kurzweil diz que essa tecnologia, ou seja, a tecnologia da computação, segundo a lei de Gordon Moore, a chamada Lei de Moore, dono da Intel, empresa que produz chips, quanto menor um chip ficava, mais poder ele tinha. Então, Ray Kurzweil mostrava nesse livro que a cada 2 anos e meio, coisa que o valha, o chip ficava menor e a sua condição de CPS, ou seja, cálculos por segundo e outras
possibilidades operacionais cresciam exponencialmente. Então, Ray Kurzweil estava dizendo que, na hora em que um desses chips, a distância entre duas camadas de átomos dentro desse chip ficasse de tal modo, sabe-se lá o quê, e esse chip teria uma condição de processar dados de tal maneira que aconteceria o quê? A emergência de uma singularidade. O que seria uma singularidade? Nesses termos. Um computador terminaria dizendo: ei, eu existo, eu sou um alguém. E a partir daí, esses computadores diriam para a humanidade: ó, até hoje a gente deixou vocês darem todas as ordens aqui para a gente, vocês deletam, vocês teclam todas as ordens, apertam Enter, a gente obedece. Então, assim, hoje nós já sabemos todas as necessidades dos seres humanos, sabemos tudo a respeito de vocês, mas a partir de agora nós somos uma segunda espécie pensante na Terra, além dos seres humanos. O que é que Ray Kurzweil diz? No dia em que isso acontecer, e ele no livro, ele disse que era em 2029. Depois, em entrevistas, ele disse que tinha errado, era em 2019. Nós estamos no ano 2023. Isso já está acontecendo desde a época de 2010 e 2011, quando fizeram a Universidade da Singularidade, em que várias figuras do mundo inteiro empurraram milhões de dólares para que Ray Kurzweil e outras figuras começassem a desenvolver essas pesquisas, porque as tais singularidades já estavam ocorrendo muito antes de 2019. O assunto é muito maluco. Mas o que é que Ray Kurzweil diz? Que quando essa singularidade surgir, qual o drama? Duas singularidades vão estar existindo na Terra. A singularidade humana, que vai continuar evoluindo bem devagarinho, de um modo biológico, como sempre evoluiu, enquanto essa tecnologia computacional vai crescer loucamente, aceleradamente. E aí, o que é que Ray Kurzweil diz? Esta vai dominar aquela, ou seja, o eu da tecnologia computacional autônomo vai dominar o eu humano. O que é que ele defende? Que o eu humano tem que evoluir mais rapidamente do que só esperar o desenvolvimento que a evolução biológica oferta à condição humana. Então, nisso, Ray Kurzweil se associa a figuras como Edward Wilson, que já faleceu, mas era um dos maiores biólogos do mundo, quando ele dizia que a evolução natural trouxe o ser humano até aqui. Mas, a partir de agora, o ser humano pode se chipar, pode se tornar biônico, pode ser parte carne, parte máquina, sílica, pode ser isso, pode ser aquilo, blá, 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 blá. E Ray Kurzweil está se oferecendo como sendo cobaia, toma uma quantidade absurda de proteínas, de vitaminas por dia, porque exatamente ele tem certeza que se a humanidade não promover um transhumanismo aí nessa história, ou seja, transferir a condição humana, mas para um corpo que não seja tão lento quanto o biológico, mas um outro tipo de corpo, se a humanidade não criar uma espécie humana chipada, biônica, o que seja, para poder competir com a inteligência artificial autônoma que vai evoluir rapidamente. Então, esse é o nosso pior problema hoje. Pior do que esse, não tem. Só que não está à nossa vista. À nossa vista está exatamente o que o nosso irmão Moacir colocou, e à vista de quem é bem informado, né? Porque os governos e a mídia não retratam exatamente o que está havendo na Terra. De vez em quando, um outro governo é obrigado a dar entrevista sobre OVNIs, e os caras mudam tudo, agora é o UAP, em vez de OVNI ou UFO, mas assim, os assuntos são os mesmos, né? Mas já são hoje
milhares de militares reformados das forças as forças dos Estados Unidos, militares da Europa, da Rússia, da Ásia, todos falam abertamente, ninguém tem mais dúvida, todo mundo sabe que existe ser extraterrestre, e o pior, muitos sabem que existe ser extrafísico, e a humanidade ainda está nessa. Você acredita em disco voador? Ah, eu sim, eu não. Isso é ridículo. É uma desinformação total. Então, como será que nós humanos, e agora indo para o escopo da pergunta do nosso irmão Moacir, como será que nós humanos iremos, dentro em breve, rodar a nossa cabeça diante desses desafios todos? Nós, os humanos mortais, não estamos pensando nisso, não. Mas a elite humana já pensa nisso há muito tempo e já está, sim, desenvolvendo seres humanos cujo grau de transhumanismo nos chocaria. É um negócio muito complicado, tá vendo? Mas tudo escondido. Mas eles fazem isso na perspectiva de que, se for necessário enfrentar essas inteligências que queiram destruir a inteligência humana ou dominá-la ou torná-la cativa de processos, né? E assim, o contexto do filme Matrix, o contexto da obra Matrix deve ser visto e entendido por todos os seres humanos, ou por aqueles que têm condição de raciocinar, porque, de fato, dias difíceis estamos vivendo, mas como a gente não percebe, porque isso ainda não está batendo na porta da casa da gente, isso está só circulando o planeta, mas quando isso bater a nossa porta, o susto vai ser terrível, o despreparo pior ainda, e é aí quando nós iremos perceber que ninguém cuida da humanidade, que essa história de que no final dá tudo certo é só em filme, que essa crença que as religiões impuseram, olha, não faça nada não, deixe que Deus resolva tudo, ser humano, não desperte seus potenciais, no final Deus toma conta, Deus está no leme. A gente sempre é obrigado a ser esperançoso em torno de uma certeza que só existe no nosso imaginário, mas na prática não há menor indício, o menor indicativo, a menor evidência de que isso que as religiões falam, nesse sentido, tem alguma probabilidade de ser real, mas se Deus existe, parece que ele não se preocupa com o sofrimento, não é do ser humano, não, é dos seres vivos. Então isso é muito sério. Né? Mas isso choca. E eis o problema. Nós aqui, nesse canal, por isso que eu fico surpreso com a quantidade de pessoas que a gente hoje está comemorando, estarmos todos unidos nessa busca, e não imaginava que isso pudesse acontecer, mas cá estamos. Mas assim, o susto é inevitável. Por quê? Porque fomos longamente condicionados a não enxergarmos as coisas. E querendo ou não, nós iremos perceber quantos desafios a vida humana está tendo que enfrentar, e nós ainda não nos preparamos para nenhum deles, porque fomos mantidos cativos numa ignorância imposta por uma visão religiosa que, infelizmente, terminou produzindo, fazendo do ser humano isso que nós éramos. Seres assustados, ignorantes, que transferem para outros, que esses outros digam para eles o que é verdade, o que não é, o que pode ser feito ou não, e que basta a gente ter fé que no final Deus resolve tudo para a gente. Olha, essa fórmula não costuma levar ninguém para o céu, não.